E aí galera, a gente tá aqui então com o André Sanches, ele que é o cabeça de toda aí a Santa Cruz aqui no Brasil. A gente vai trocar uma ideia rapidinho, né, André? Claro. Agradeço primeiramente o convite. Claro, pô, prazer. Vou chamar o Pedro e eu aqui para conhecer esse lugar fantástico que é Petrópolis. Que legal. As trilhas e também saber um pouco sobre a marca. Claro. Eu acho que todo mundo tem curiosidade em saber de onde vem, como funciona o lance da operação, os tipos de modelo e também desmistificar esse lance de que a Santa Cruz só tem bike para enduro e para downhill. Pois é. Né? Então, cara, me fala um pouco aí de vocês. Quanto tempo já vocês estão nessa caminhada aí? Claro, pô. E, pô, valeu por vocês terem vindo, né? Mas sem aquelas formalidades, vamos direto ao assunto. Cara, a gente já tá no Brasil tem 10 anos, né? A Santa Cruz em si é uma marca que ela foi lançada em 94. Ela é da cidade de Santa Cruz, na Califórnia. Isso que dá o nome. Leva o nome mesmo da cidade. Exatamente. Tem gente que pensa que é Santa Cruz lá na Baixada, no Rio de Janeiro. Não. É californiana, né? Da onde a galera anda de bike todo dia. E a marca, o que aconteceu? Eu morei muitos anos nos Estados Unidos. Eu corria downhill, eu corria o antigo circuito Norba, que na época era equivalente à Copa do Mundo, era muito legal. E eu fiz faculdade lá fora tal, e continuei trabalhando lá. E eu, num certo momento... Você sempre trabalhou com questões de esporte, sempre foi muito ativo, assim? Sempre. Eu sempre fui assim, meu primeiro estágio foi na Riff, aquela empresa de biquíni, surf, skate e tal. Sempre tem aquelas mulheres de bunda de fora, aquela coisa. E aí depois eu trabalhei na Oakley, mas teve um certo momento que eu já estava lá fora, já faziam 10 anos. Eu falei, cara, tá na hora de eu voltar pro Brasil. E quando eu voltei pro Brasil, na época o Theo Duarte, que muita gente deve conhecer do downhill e tal. É o cara do Brasil Enduro Series também, né? Exatamente. Cabeças de lá. Exatamente. A gente sempre foi muito brother, ele foi correr comigo umas etapas do Norba, eu falei, cara, eu vou voltar ao Brasil. Vamos levar uma marca que eu tô trabalhando, que é a Santa Cruz. E a Santa Cruz estava sem distribuição no Brasil naquela época. Então em 2007, 2008, quando eu voltei ao Brasil, trouxemos a marca. Inicialmente era algo assim... Era o nosso projeto em paralelo, porque o Theo tinha a loja dele e eu trabalhava no mundo corporativo, trabalhava na Pepsi, depois eu fui pra Red Bull e tal. Só que chegou um certo momento que a gente falou, cara, tá indo bem, vamos cair de cabeça. E aí a gente pediu demissão dos seus respectivos trabalhos, né? Ele tinha a empresa dele, ele fechou e caímos de cabeça em Santa Cruz e aí, cara, hoje em dia a gente é uma operação da Santa Cruz no Brasil, seja suporte pós-venda, venda para lojista, tudo. Venda direta, suporte atleta. O que você precisa da Santa Cruz a gente tem aqui. Legal. Né? E esse lance das bikes, cara, hoje que nem assim, todo mundo acha que Santa Cruz é só bike pra descer. Pois é. Descer. A galera acha que só desce, mas não sobe, né? Pra você descer, você não precisa subir. E o lance da bike XC, inclusive a gente, que nem eu vou competir já falei pra vocês, eu vou competir uma ultramaratona de XC, que é uma competição de 5 dias lá no Chile, Transandes, com a bike dos caras XC/Trail, que ele vai explicar realmente o que é esse lance da bike, cara. Assim, mostrar pra galera que não tem só bike de downhill nem de enduro, você pode usar a bike para fazer o rolê brasileiro, né? Com certeza. Nosso rolê brasileiro aqui. E aí eu queria que você falasse então, cara, um pouco da Talboy, da característica que ela tem aqui. Sim. Pro nível Brasil, cara. Com certeza. A gente, no Brasil tem muito esse estigma, esse achismo de que Santa Cruz é só downhill. Sim. E não é. Eu venho do downhill, o Theo, né, que trabalhava com a gente na Santa Cruz, ele também era do downhill. Sim. E a gente tem uma equipe de downhill fortíssima. A V10, a nossa única bicicleta downhill, é que todo mundo no mundo downhill quer. Né? A menininha, né? Exatamente, é o que todo mundo quer. Mas assim, por quê? Porque no mundo downhill você consegue muita informação de tecnologia, de funcionamento da bicicleta. Só que para você ter uma ideia, nós temos um modelo de downhill e mais de 15 outros modelos de trail, de cross country, de enduro, de ciclocross. Então tá totalmente inverso, né? Exatamente. É um achismo que existe aqui no Brasil, porque a gente não faz esse negócio de dar um tiro de canhão, investir em revista e tal. Não, a gente é mais tranquilo, a gente prefere apoiar atleta, sabe? Então assim, pra você ter ideia, downhill não é nem 5% do faturamento. Então as outras modalidades são muito mais superiores. E o lance do trail e do enduro, vocês são muito mais ativos nisso então, aqui no Brasil principalmente. No Brasil, assim, a bicicleta que a gente mais vende é essa daqui, é a Talboy.
É uma bicicleta de cross Ela country. vamos falar assim, ela se compara a qual outros modelos de outras marcas? Uma Specialized, ela seria como uma Camber. Sim. Né? Na linha da Scott, eu acho que seria... A Scott tem um monte de nome. Não. Acho que é a Spark 920, porque aí complica aqueles negócios de número, eu não entendo muito bem. Então seria nessa. Por que seria isso? Porque ela tem uma caixa um pouquinho mais aberta, tem 120 na frente e 110 atrás. E agora você vai fazer um Brasil Ride. Já essa bike. Não um conforto, mas você precisa ter um descanso maior, ter um aproveitamento maior da energia. Claro. Né? E essa é outra coisa que aqui no Brasil, né, que a gente observa que eu brinco até assim, e tem que tomar cuidado, que às vezes a pessoa acha, pô, cara marrento, não é nada disso. A gente tem um pouco daquela síndrome do Ayrton Senna. Todo mundo acha que, cara, você precisa da bike que o Absalom, que o Henrique Avancini tá usando. Pô, o Henrique é brother nosso, mas, cara, convenhamos. A maioria das pessoas precisam de uma bike boa, sim, mas que seja gostosa de andar. Sim, apesar de tudo, é o que eu sempre falo, cara. A bike, o mountain bike, além, lógico, a competição é muito gostoso você ir. Mas, meu, se você não tiver diversão em tudo que você faz, cara... Pra que fazer? Exatamente. Para aí, meu. E aí faz outra coisa. Então eu sou da opinião, cara. Tipo, você tá se divertindo, que nem a gente se diverte nos rolês que a gente faz. Mesmo a gente ir nas competições, nas provas, a gente toma na cabeça, se fode, passa mal, dá caganeira, né, Pedrão? Dá caganeira e tal. Mas, meu, eu acho que o que prevalece, meu, divertir e se sentir bem em cima do equipamento. O equipamento correto para cada modalidade. Eu acho que isso é o essencial. O que mais? Bom, então assim, falando da Tallboy, né? A Tallboy é a bike que você vai correr o Transante, você vê, tem alguns amigos e clientes nossos, Brasil Ride, fazem com essa bike. Essas provas mais assim de maratona e cross country de multi-stage, né, de vários dias, a gente tem essa bike, tem a Hightower. O pessoal mais baixo tem a linha 27,5. Pode crer. Né? Então assim, é isso que a gente gosta de abrir os olhos das pessoas. E aí, assim, até voltando um pouco naquele negócio que você perguntou como é que é o trabalho da empresa e tal, a gente trabalha com muito poucas lojas. Se você entrar no nosso site, né, Santa Cruz Bikes lá, você vai ver, no Brasil, se não me engano, são 10 lojas. São muito poucas, são seletas, porque, cara, é como uma McLaren, é uma venda muito técnica. Então, por exemplo, São Paulo capital, a gente não tem loja. O cara compra direto com a gente, cara. Pode crer. Preçaço, a gente sabe muito bem, os nossos preços são melhores que qualquer um, mas aí é muito jabá, não vou entrar nem nesse tema. Mas assim, liga pra gente, WhatsApp, Instagram, o que seja, a gente despacha, a bike já prontinha pra você andar, compra direto com a gente. Pode crer. E cara, eu vou colocar o site deles aqui embaixo, com a especificação e o link direto da Tallboy, que é uma bike que eu vou focar bastante nela nesses 2 meses aqui agora. Então é uma bike que eu vou usar, vou treinar, vou continuar os treinos, na verdade, e vou competir com ela. Então essa vai ser um destaque aí para os 2 meses e vai ter toda a descrição dela aqui, os modelos. Tem quantos modelos variáveis da Tallboy? Acho que tem mais de 10. Cara, tem mais de 10, tem mais de 10. Eu vi na lista lá, tem muito modelo. Assim, muito modelo, não, muita variável dos modelos, né? Então, porque o modelo é um só, que é a Tallboy. Mas enfim, cara, acho que vai dar super certo essa bike. A gente já deu um rolê ontem, eu fiquei impressionado com a bike, achei muito massa. E pra descer um canhão, lógico, eu não consigo acompanhar ele, mas... né, assim, que nem na subida eu não acompanho vocês, né, cara? Pô. Nossa, né, foi muito animal. Essa bike tem algumas características da Santa Cruz. Tecnologia, geometria. Primeira coisa, esse VPP, ou lá nos Estados Unidos, o VPP. Cara, o que é isso? O que é o VPP? O que funciona, pra quê e o que vai me ajudar lá, por exemplo, no Transante. Claro. Lá numa prova de 5 dias. E assim, também pra deixar claro pra todo mundo, cada marca tem seu estilo. Exatamente. Tem a sua tecnologia, exatamente. Tem toda a sua geometria, e a Santa Cruz não ia ser diferente, né? Ela tem o VPP. O que quer dizer o VPP? É ponto de pivô virtual. Então você imagina se tivesse uma bicicleta que fosse single pivô, que só tem um ponto de contato entre as 2 balanças. Ela faria um círculo, certo? O VPP, ele já cria o quê? Um pivô virtual. Ela não pivota aqui ou aqui, ela a cada hora está pivotando num lugar. Por que isso? Porque esse link ele se mexe assim e esse se mexe no sentido oposto. Certo. Isso aí o que faz? Ele faz com que a bike funcione de uma forma que a corrente está isolada das forças do pedal. Então não tem aquela perda de energia. E nem aquele balanço da corrente também. Exatamente.
E também tem um funcionamento assim, quando você está passando uma sessão de rock garden e tal. Então, essa que é a minha dúvida. Isso me ajuda tanto para subir quanto para descer. Exatamente. Exatamente. Ela te projeta para frente. Você não tome minha palavra com verdade. Pergunte pessoas que têm Santa Cruz, eles vão te falar. A bike te projeta para frente quando ela está funcionando. Pode crer. E uma forma que eu acho que até eu expliquei para vocês antes, assim, de explicar como é que funciona o VPP, imagina aquela porta de bar de faroeste, que você vai abrir, né? Ela mexe um pouquinho, mas depois é que ela estoura, não é? O VPP é mais ou menos isso. A gente se recomenda o quê? Usa sempre em 20% do seg, que é o quê? Você está sentado ali naquele limiar. Porque ela vai estar trabalhando, absorvendo as vibrações e tudo mais da trilha. E a hora que ela precisar, ela abre. Tanto que a gente recomenda andar com o amortecedor aberto. Sim, deixar ela trabalhar. Então o VPP é um conjunto de coisas, não é somente uma peça, não existe isso. Não é somente uma peça. É o conjunto da geometria. Exato. É o conglomerado todo aqui. E o bacana, Rafa, que assim, é um conjunto de coisas, mas que assim, com uma chave Allen, você faz a manutenção, você abre e fecha, você faz o que você precisar. Consegue mudar, consegue fazer a manutenção de não tudo tem isso. Uma engenharia de foguete, não tem nada reinventar a roda, não. E uma pergunta, cara, que muita gente vai me fazer. Claro. Tenho certeza que alguém vai perguntar: por que só tem um lado aqui, no triângulo traseiro? Porque, acredite ou não, você tendo apenas um lado, a peça fica até mais rígida. A peça fica mais rígida. Exercer a força muda ou não? Não muda. Não? Assim, por exemplo, essa bicicleta é uma bicicleta XC/trail, né? É um XC mais divertido. Então ela não precisa ter outro lado. Já a bike de enduro extremo, a bike de downhill, ela já tem o outro lado, porque realmente tem forças laterais. Sim, ela precisa ser forte. Exato. Mais forte. Mais forte ainda. Porque ela vai em trilhas mais bruscas, mais agressivas, exatamente. Vai ter muito mais drop, muito mais, né? Porrada lateral e tal. Tanto que aí que eu caí pra cacete lá no Paraty lá. Foi bravo aquela. Foi bravo, foi foda. Aquilo lá foi. Mas foi massa. Agora, e mesmo não tendo aquela barra ali, cara, assim, você vê, essa aqui é uma bike de carbono. Sim. Toda Santa Cruz é garantia vitalícia, cara. Legal. Porque a gente sabe que o nosso carbono... E a gente estava trocando ideia, você falou que todos os quadros passam pelos testes, passa por a mão de alguém para revisar todo o pedacinho. Então, até eu acho legal a gente usar a sua bike aqui como exemplo, que é a bike que você vai fazer o Transandes e tal. Toda Santa Cruz passa por um controle de qualidade. Um ser humano checa toda Santa Cruz. Toda bike. Independente se é alumínio, se é carbono. Não é por amostragem, não é assim, produz 1000 e testa 2. Não. Torqueada por um cara lá que sabe. As rodas, todas as rodas são feitas para Santa Cruz, pela Santa Cruz, dentro lá da Santa Cruz. A montagem toda. Então assim, isso aqui é a mesma coisa que você pegar, uma BMW, é um baita de um carro, mas nem o BMW mais top é como um Koenigsegg, ou então um Bugatti. Então assim, existem as diferenças e as classes. Exatamente. E falando especificamente desse modelo que você vai usar, você vê, esse aqui é um kit S, que é um kit bem do meio ali, né? Já tem o GX Eagle. Pode crer. Né? Essa bike, a galera vai perguntar o valor. Valor, tá. Ela tá mais ou menos com 33, 35. Exatamente, tá nessa faixa. De 5 mil reais. Exato. Ela tem um peso de 12 quilos aproximadamente, 12,5 kg, né? Exatamente, E deixa eu perguntar, a galera mete o pau, fala do valor de bike, importada e tal. Eu queria muito pegar nesse assunto, você como um distribuidor oficial, importador oficial de uma marca estadunidense. Cara, o que é o empecilho para vocês e o que encarece as bikes aqui no nosso país? Cara, é porque a gente é muito ambicioso, a gente quer fazer dinheiro em cima de todo mundo, cara. É simplesmente isso. Eu tô brincando, por favor. Gente, aquela boa e velha história. Se a bicicleta fosse mais barata... na verdade, nós somos os maiores interessados em que a bicicleta seja mais barata. Porque venderíamos mais. Lógico, certo? O mercado seria muito maior. Só que aqui no nosso país a gente tem um grande sócio, né, que é o governo, cobra-se impostos muito altos, e também existe todo um protecionismo. Nós começamos no Brasil, a Santa Cruz, eu e Theo lá atrás, em 2008, 2007,
vendendo direto, por quê? A gente pensou, é uma forma da gente... Não passar em tantas mãos e o valor chegar mais honesto. Exatamente, pra gente ter uma bicicleta com preço melhor. Sim. Por isso que eu falei até ali atrás. Eu falei, pô, você que é de uma cidade que não tem Santa Cruz, cara, compra direto com a gente. Porque a gente consegue fazer um preço muito melhor. É só entrar no site, ver o modelo, ligar e perguntar tudo. Tudo, cara. A gente tem... Todo mundo aqui na empresa anda de bike, todo mundo entende. E o negócio do valor, cara, é assim, é uma discussão, acho que muito grande. E assim, eu gostaria de explicar, um dia poder explicar detalhadamente como que é, em quantas mãos passam a bike, na mão de quem passa tipo, quando chega no porto e tal, e muita coisa. Eu posso te dar um exemplo rápido aqui, você vê. Nós importamos pelo estado do Rio de Janeiro. Então quando a gente importa uma bicicleta, primeiro, o cálculo não é só o quanto custa essa bicicleta, ela custa $1.000, não é isso. Quanto foi o frete? Aqui no Brasil, você paga imposto sobre o frete. Então, digamos, ela custou 1.000, mas teve 200 de frete. Então, é 1.200. Aí você paga... sobre esse montante. Paga imposto de importação. Aí você tem um novo total. Aí desse novo total, mais outro imposto, que é o ICMS. Aí você tem PIS, COFINS. E tem um último imposto no Rio de Janeiro que é um tapa na cara, que se chama Fundo Social de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. Então, assim... Resumindo, cara... Não fiquem... A gente vê muita gente criticando o preço... Metendo pau em quem tá vendendo, mas... Pô, não é o lojista... Sim, eu entendo. Não é a marca... Que todo mundo também soubesse disso. E, cara, resumindo, se uma bike dessa não tivesse esse monte de imposto, tivesse só imposto de importação, que é o que seria sei lá, um mal necessário, lógico. Quanto sairia uma bike dessa, cara? Eu acredito que assim, ela, uma bicicleta de seus 33, ela sairia por uns 19. Porque, sabe o que acontece? Não, o que acontece, cara? O lojista, ele tem que ter uma margem grande, porque o lojista também tem que pagar imposto pra caramba, cara. Eu acho que a gente brinca aqui na empresa, né? A gente tem uma campanha constante aqui, vote consciente. Porque é horrível, mas assim, mas mesmo assim eu te digo, as bicicletas são caras sim, mas acho que tem que ser pensado uma coisa, vai parecer que é papinho filosófico, mas eu acho muito verdade. O que é barato hoje em dia? E é um troço que vai te levar, cara, vai te permitir fazer coisas super bacanas, vai te levar a lugares. Prazer é diferente, cara. E dura pra sempre, né? Com certeza. Cara, mais alguma coisa sobre a bike? Falando especificamente, é só você andar, é o que eu te falei, cara. Deixa eu dar o meu... Usa essa bike, põe pra moer, sem dó, entendeu? Não tem mimimi. Não, essa aqui vai ser batida. Põe pra moer, por favor, cara. Demorou. Cara, agradeço mais uma vez pelo convite. E tamo aí, a gente vai passar esses dias aqui em Petrópolis. E vamos conhecer a Estilis aí, andar com o moleque, o Kinobi. Vamos pôr, daqui a pouco ele chega aí. Demorou. Beleza? Obrigadão mesmo, é nóis. Falou. Se precisar, é nóis. Galera, vambora pra trilha que agora, ó, chega de conversar, velho. O bagulho agora é pedalar, vambora. É isso aí.